registrado aqui, concordo com a senhora. Ô Bárbara Salim, vamos falar de Bin Laden? Porque eu acho que tem uma questão importante, que a gente tem discutido muito isso, eu tenho lido muita coisa, visto muitos comentários sobre a performance dos camarotes no BBB 24. E eu acho que vale a pena a gente falar, porque ele vai ser o último camarote eliminado, né? Pela primeira vez na história do BBB, não vai ter um camarote na final. A gente teve no BBB 20, a gente teve no 21, no 22, no 23, né? A gente teve um camarote que ganhou, foi o Arthur Aguiar, né? E dessa vez eles vão ser eliminados o que é? Oitavas de final? Oitavas de final, praticamente. É um negócio escandaloso que está acontecendo. Ontem o Bin Laden dançou, cantou com o Davi, eles cantaram A Favela Venceu, eu achei bonitinho. Eu gosto quando a galera treta e depois tem um fair play, assim, um momento que no final das contas o Bin Laden e o Davi eles têm muitas coisas em comum e eles eu acho que a história deles no programa poderia ter sido diferente e tudo mais. Na festa o Bin conversou com a Giovana, que reclamou de todos estarem no mesmo quarto, falou que não podem mais falar mal de ninguém. Daí ele falou, mas amanhã eu tô saindo fora já, é tudo bem. Eu acho que o Bin Laden, acho que eu até já falei aqui, eu acho que ele foi um dos camarotes mais importantes dessa temporada, porque ele é confuso, ele não se colocou direito no jogo, ele pensou que estava fazendo uma coisa que ninguém entendeu e tudo mais, mas eu acho que a trajetória dele foi muito interessante. Eu acho que boa parte da responsabilidade do Davi vencer essa temporada vai um pouco na conta do Bin Laden, com toda aquela trama da camarotefobia que ele tentou emplacar lá dentro. Acho que aquilo foi muito importante até para o público se relacionar ainda mais com o Davi, porque ninguém estava gostando dos camarotes desse ano. Tava todo mundo achando um bando de encostado, um bando de maldoso, um bando de sei lá o quê. E aí o Bin Laden ainda jogou essa gasolina e aí personificou no Davi a mesma indignação que o público estava com os camarotes. O Davi começou a representar isso e até meio sem querer, porque o Davi não estava numa questão necessariamente de eu sou contra os famosos. Ele tinha falado assim: se alguém chegar na final e eu tiver que escolher entre um ferrado e um milionário, eu prefiro que o ferrado ganhe. Foi isso que o Davi ganhou. Foi isso que o Davi falou. E o Bin Laden entendeu totalmente diferente. Eu até acho que, por exemplo, numa final entre Bin Laden e Vanessa Camargo, né, o ferrado é o Bin Laden. Então é um pouco esse contexto de que eu nem entendi direito porque que o Bin Laden pegou isso para ele. Mas eu acho, tem muita gente falando que é o pior camarote de todos os tempos. Eu acho que é o melhor camarote de todos os tempos. Eu acho que onde que eu li, acho que foi a Rosana Herman que falou que era o pior de todos, e eu entendo os argumentos dela, mas eu acho que o melhor, por quê, Bárbara sabe? Porque nunca essa divisão de camarote e pipoca foi tão relevante para o programa. Isso virou um assunto pela primeira vez. A gente nos outros BBBs tinha ali uma mistura. Acho que o BBB 22 foi um pouco desigual, porque eram os caras muito famosos e muito bem-sucedidos, com uma galera que não tinha tanto carisma, e aí foi desequilibrado, mas não foi um assunto necessariamente. A gente não via lá, sei lá, a Eslovênia triste, porque o Scooby, sei lá, não tinha isso, mas nessa temporada foi um assunto. Eu sou camarote, quero ser tratado diferente, não quero lavar louça, como o Rodriguinho falava e tudo mais. E eu acho que os principais assuntos desse ano passaram, de alguma maneira, pela postura e o comportamento dos camarotes. A gente teve os lances do Rodriguinho, que foi um primeiro chamariz muito importante. A gente teve as questões da Yasmin, que foi um chamariz importante. A gente teve toda a questão com vários níveis de problemática da Vanessa com o Davi e a maneira como isso teve impacto na casa, na percepção das pessoas dentro da casa e tudo mais. Então, eu acho que o camarote nunca foi tão importante para o programa quanto neste ano, e eu acho que isso deu até um novo gás para esse formato. Acho que a ideia de ser desigual, né, são 20 anônimos com 6 camarotes, ajudou ainda mais a parecer que era um camarote mesmo, a parecer que eles tinham ali um espaço exclusivo, somos só 6 e tudo mais e tal. E no final das contas, todos eles colaboraram muito para a grande narrativa deste ano, que é a trajetória triunfante e triunfal do Davi, né? E o Davi, veja só, lá dentro ele ganhou a alcunha justamente de exterminador de camarotes. Então eu acho que realmente
esse foi o ano mais interessante desse formato, Bárbara, sabe? Tem vários pontos de vista, né? A gente pode analisar como o pior camarote pela falta de identificação com o público, pela falta de torcida, até as pessoas não conseguiram torcer por esse camarote, não tiveram tanto carisma, não conseguiram contar, de repente, uma boa história individual, cada um, que se tivessem conseguido, estariam mais longe, provavelmente teriam seu lugar na final, mas ao mesmo tempo foi o melhor camarote no ponto de vista de narrativa do jogo como num todo, né? Não só deles individualmente, É, mas eles contribuíram para a história, eles todos ali passaram pela história do Davi, por exemplo, né? Fizeram do Davi esse exato. protagonista. Então, eu concordo com você por esse ponto aí. E o Bin Laden é uma das pessoas que está mais envolvida nisso tudo. Então, é até interessante que ele seja o último camarote a deixar o jogo. De certa forma, ele teve um mérito para isso. Ele vai encerrar essa Ou, passagem dos camarotes, sendo que foi ele que começou aquela discussão, né? E ele tem muito em comum com o Davi, realmente, ao tanto que, se ele não tivesse feito essa fofoca dos camarotes, provavelmente eles teriam uma aproximação ali, porque o Davi estava conversando com ele sobre isso, abriu para ele algo que ele pensava de jogo, de vida. Então, olha como é engraçado. De uma conversa que saiu ali por alguma identificação, né, que rolou entre eles, é, terminou da maneira que foi ali com eles totalmente rivais. Então, é engraçado o que analisar tudo isso e ver que o Bin Laden está encerrando essa história, né? é muito legal mesmo. E o Davi tava mamado nessa festa. E o Lucas. Ih, meu Deus, começou a aparecer as coisas do Pazinho aqui, né? Lembra? O Pazinho que faz essas Os porra aqui. efeitos. Mas o Bin Laden, o Bin Laden e o Buda, eles já odiavam o Davi naquela altura do campeonato. E o Davi estava tentando se aproxegar ali um pouco mais, tal, porque também estava naquelas primeiras festas tentando ficar mais à vontade todo mundo, né? Só que eles já estavam muito na defensiva contra ele. E aí entenderam tudo errado. E o Buda, ele estava muito naquela fase Lucas Vipinho dele, que ele era Isso. totalmente ali, o Pazinho também chamava ele de segurador de bolsa, sei lá o quê. Depois isso mudou um pouco a perspectiva dele dentro do jogo. Então acho que é interessante notar isso. Assim, eu acho que para o jogo, né? Concordo, acho que a senhora falou muito certo. Assim, não conseguimos nos conectar, né, enquanto público com essas pessoas. Mas para a história do programa, que é o que nos interessa mais aqui, eu acho que foi a temporada mais legal de Camarote. Foi quando isso realmente fez diferença. Foi um elenco muito diferente, né, até de perfil de Camarote. Porra, eu esqueci de falar da Vanessa Lopes, que foi, acho que, o grande Exato. assunto dos primeiros 15 dias ali, né? Todo aquele problema que a gente viu porra, de acompanhar todo aquele processo ao vivo, sem saber direito o que estava acontecendo, se era sacanagem, se era, né, realmente difícil. Então, eu acho que, como assunto e como história, trajetória, eu acho que esse foi o grande camarote. Eu sou o Boninho, eu renovo por mais 5 anos camarote todo ano. Eu lembro quando a Carol Conká e o Projota se meteram em grandes confusões no BBB 21 e a galera falava assim: agora nunca mais nenhum famoso vai querer entrar. E eu sempre falava o seguinte: eu tenho certeza que em vários estúdios do Brasil, neste exato momento, tem algum famoso falando assim: olha esses dois otários aí, eu nunca faria a mesma coisa. E dito e feito. Porque mexe com o ego. O artista, ele gosta de achar que ele é melhor. Sabe, não o artista, todos os artistas. Mas muitos artistas falam assim: não, eu nunca ia fazer isso. Eu agiria muito melhor. Eu tenho aqui a minha régua muito mais bem conectada e tal. Então eu acho que essa fonte de camarote querendo usar o BBB como um trampolim, um holofote, o que eu acho muito justo, eu acho isso muito positivo, eu acho que nunca vai parar. Eu acho que vai ser sempre. Não vai ter falta de demanda para o Boninho. Isso eu tenho certeza, Bárbara. E ego foi algo que a gente viu muito nessa temporada, né? Então, Ou encaixou muito bem. Foi importante você ter citado aí a Vanessa Lopes naqueles primeiros 15 dias, porque ela também trouxe toda essa discussão da fama. Vale a pena a fama? Não demais. vale? Esse debate sobre rede social, porque para muitas pessoas ela não era famosa, o público de casa nem sabia, e quando vai olhar, a menina tinha 30 milhões de seguidores. Então foi muito Exato. legal mesmo a forma como foi montada esse camarote, né? É muito legal.
E ontem eu estava vendo até o Léo Dias no programa do Self, e ele falou um negócio que eu achei muito interessante, assim, que eu concordo bastante. Que essa galera da internet, ela se interessa pela TV porque é um jeito de capilarizar ainda mais, né? De trazer mais gente, de se manter um outro nível de estabilidade. Por isso que, porra, Vanessa Lopes, 40 milhões de seguidores, por que ela vai se expor na Globo? Cara, é a visão de negócio, é a visão de longo prazo e é saber que essa conjunção, não é escolher um ou outro, é saber que está nos dois, é ampliar a possibilidade de negócio no final das contas. Então, eu acho que nunca vai parar de existir uma demanda e os camarotes para o BBB, eles ajudam muito na repercussão. Porque o programa nem começou e já está todo mundo falando. Tudo que o Rodriguinho fez teria outro peso se tivesse sido um pipoca. A Yasmin, a Vanessa, todo mundo, o Bin lá, tem outro peso. Tem outro peso e tem outro grau de repercussão. Então, eu acho que esta é a grande questão. Ô Bárbara, enquanto o pessoal vai dando like, pô, o pessoal tá meio fraco de like hoje, hein? Pô, quinta-feira, hein? Eu diretamente aqui da escolinha do professor Chico Barney. Pô, a Bárbara já tá na terceira live dela do dia. Vamos Eles caprichar um vão pouco. perder ponto, né, Chico? Porque já que é uma Vamos aula perder aqui, todo vão mundo de perder. recuperação hoje. Todo mundo de recuperação, tá certo? Vamos ler superchat? Vamos ver, porque já já nós vamos falar do Paulo Ricardo. A gente só tocou no assunto, nós vamos aprofundar a questão. Chico, amor, amei você de Bia Brasil do Brasil. Tamo junto, Estê. Que mais? Pô, eu queria muito mostrar aquele vídeo aqui. Daniel Miyagi, Bárbara, qual a sua avaliação dessa temporada da sua série favorita, This Is Us? Acaba Se hoje, eu né? Na for, Globo, acho. se eu for falar a minha avaliação aqui, eu vou chorar, né, Chico? É É melhor mesmo? guardar isso para os stories. É, eu amo This Meu Is Us. Deus. É Eu aquela que é amo. só tragédia, né? É só tragédia essa porra. Não, Chico, é muito lindo. É só tragédia, Quem não pô. assistiu, Não aguento. assiste. Pelo amor de Deus. Que mais? Fátima Rodrigues. Acho que muita gente esqueceu de Bin ameaçando Davi no início. Na primeira briga, ele disse que conhecia a gente aqui fora e daí pra baixo. Ele teve isso algumas vezes, né? Mais de uma vez. Até na última briga ele falou isso pro Matheus também. Mas depois se arrependeu e tal. Acho que uma figura de linguagem, como dizem. Que mais? É Que mais? regional. Jana, eu não tô conseguindo ler direito aqui. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Quer que eu leia, Chico? Aqui. Pronto. Não, consegui. Janaína Leão, amo o Dieguinho, mas a Bárbara mandou muito bem ontem no Centralzão com o Perline. Por mais Bárbara no comando. Aê, Bárbara, boa. Aí, ontem Obrigada, foi Janaína. Centralzão. Ontem sim foi Centralzão. Tá certo? Boa, valeu. Que mais? Andréa Leite, falo de novo. Paulo Ricardo foi extremamente mal educado e ridículo. Um cantor esquecido de uma música só, querendo cartaz. Que isso, André? Que isso? Então, Cara, tá bom. Que mais? Ive Pirada. Paulo Ricardo um dia foi cantor, agora esquecido. Educação zero. Rapaz, o pessoal tá indo pra cima do nosso querido Paulo Ricardo, hein? Caramba. Vamos ler mais um, daí a gente vai aqui pro roteiro. Quem atendeu o fone salva um de um paredão triplo. Gostei, Fabrício SL. Gostei, gostei. Vamos então agora falar o seguinte: os fãs como vocês